Para falar sobre resolver problemas, a primeira coisa que eu preciso estudar um pouquinho com os irmãos é a respeito da verdade. Porque nós temos alguns equívocos dentro de nós. Então, por exemplo, quem aqui é serviçal, é muito dado a tarefa, a serviço, levanta a mão. Levanta alto. Então, essas pessoas vão achar que por servirem os outros, estão unidas. Nossa, eu estou fazendo tanto pelo meu parceiro, que o meu parceiro vai olhar para mim e vai se agradar de mim. E você pode, sem perceber, estar gerando apenas egoísmo no parceiro, num quadro exagerado. Ou uma fadiga dentro de você, porque você está fazendo mais do que deveria. Então, nós tendemos a achar, alguns de nós aqui somos bons amantes. Nós namoramos bem. E nós tendemos a achar que por namorarmos bem, nós também estamos próximos. Até porque a pele é o maior órgão do corpo. Então ela dá muita sensação de pertencimento. Então a gente vai achar que por ter uma boa atividade sexual, nós estamos unidos. Isso também não é verdade. O que é a verdade a respeito da união na Bíblia? O que une na Bíblia é uma palavrinha chamada verdade. Nem menos nem mais. Então é apenas a verdade que é capaz de fazer um casal ser unido. Então, por exemplo, nós temos aqui casais assim, 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 assim e assim. Nós temos vários tipos de casais aqui no que concerne a união. Tem casais que estão juntos, próximos, mas não são totalmente unidos. Por quê? Porque o que estabelece a união de um casal é quando a verdade da gente vem para a mesa. É isso que vai determinar a união. E, queridos, não é apenas entre o casal. É entre o casal e os filhos. Porque a mesma regra que vai valer para a questão do casal, vai valer para a questão dos filhos. A mesma regra. Quando que um pai e um filho é unido? Uma mãe e uma filha são unidas? Quando existe verdade entre eles. Não existindo verdade, não há união. Vocês estão entendendo? A gente pode estar junto, a gente pode fazer as coisas juntos e estar com o coração separado. Quantos casais não dormem na mesma cama e não conversam a respeito de si mesmo há meses? Meses sem ter uma conversa um pouco mais profunda. Por quê? Porque é exatamente a questão da verdade que vai estabelecer essa união. A verdade, ela tem dois efeitos imediatos dentro de nós. A primeira, João 8,32. Anotem aí os que estão, eu vou citar o texto para vocês. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, quando nos deparamos com a verdade faz o quê? Liberta. Simples assim. Você sai daquela situação, liberta. Então, quando o Senhor joga luz sobre nós, uma luz clara sobre um contorno da nossa alma, meus queridos, aquilo acaba dentro de nós. Aquela prática cessa. Por quê? Porque o primeiro efeito da verdade é libertação. Mas 1 João 1,5 diz assim, anota aí, desculpa, 1,7, 1 João 1,7, se andarmos na luz, aqui eu tenho que dar uma parada, porque Efésios capítulo 5 diz assim, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
Então a verdade é um fruto da luz. Não é o único fruto, mas é um fruto da luz. Então, quando nós estamos diante da verdade de Deus, da luz de Deus, o que ocorre? Nós recebemos luz, porque nós recebemos verdade. Por quê? Porque a luz dele, o fruto dessa luz, é verdade. Então o texto diz assim: se andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, este movimento que eu falei para vocês, que faz isso daqui, está na prática da verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, se você tiver dificuldade com teu filho, dificuldade com teu parceiro, dificuldade com teu pai, com tua mãe, com algum irmão da igreja, a primeira coisa que a gente investiga é o quanto está existindo de luz entre nós, porque havendo a verdade, havendo a luz, nós seremos totalmente libertos. Está dando para entender, irmãos? Então o nosso grande desafio é compreender esta questão da luz sendo derramada sobre nós. Nós naturalmente não gostamos da luz, porque nós somos filhos das trevas. Naturalmente falando, nós não gostamos da luz. Vou provar para vocês biblicamente. Por quê? Porque nós somos filhos de Satanás antes de sermos filhos de Deus. Por isso que o ser humano tende a fazer as coisas de forma escondida. É impressionante. O Paulo Bornelli, quando abordava esse assunto, ele tinha uma expressão que era muito forte, mas era uma expressão verdadeira. Ele falava assim: a gente gosta tão pouco de luz e de verdade, que até para fazer sexo com o parceiro a gente faz no escuro. Porque a gente não tem facilidade com a luz. Nós não temos facilidade com aquilo que é claro, né? Então o nosso coração vai evitando isso daí. Por quê? Porque nós nascemos dessa maneira. Nós distorcemos a verdade. Nós podemos, por exemplo, criar verdades próprias, que não é o que Deus pensa. É uma verdade nossa, mas não é a maneira pela qual Deus enxerga. Nós podemos exagerar na verdade. Ai, toda vez que você conversa comigo, você está bravo. Gente, toda vez é muita vez. Mas por que a gente diz isso? Porque nós não lidamos bem com a verdade. Nossa, tinha uma multidão. Pera, quanto que é essa multidão? Ah, devia ter umas 100, 200 pessoas. Mas não é uma multidão. Ah, não, mas para aquilo que a gente estava fazendo, era, mas você não expressou de forma clara. A gente tende a tropeçar na questão da verdade em números, em formas de falar, em maneiras. Nunca, ninguém, todo mundo, toda vez, sempre. São expressões típicas de argumentador. Quem aqui é argumentador? Levanta a mão. Argumentador, em geral, é argumentador por quê? Porque quer convencer o outro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É papel de quem convencer? Nosso papel é semear a verdade. É papel do Espírito Santo de Deus trazer convencimento daquela verdade. De um jeito simples, né? Então nós podemos distorcer, nós podemos exagerar a verdade, nós podemos ser transparentes. Não, porque comigo é assim, eu digo tudo que eu penso. Alguém aqui é assim? Levanta a mão. Os irmãos estão meio acanhados, mas até domingo a gente está confessando tudo. A gente pode, então, ter essa atitude de exagerar
Mas, queridos, olha o que a Bíblia diz, eu vou mencionar daqui a pouco, só anota aí. João 16, versículo 12 e 13. Sabe o que diz lá? Diz assim: tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Verdade tem uma hora certa de ser dita. Nós não podemos dizer qualquer tempo, qualquer forma. Nós não podemos dizer a qualquer tempo e de qualquer forma, sob o pretexto de que nós somos transparentes. Nós dizemos o que nós pensamos. Se você diz tudo o que você pensa, você é transparente. Você não é verdadeiro. E Deus não te chamou para ser transparente. Deus te chamou para ser verdadeiro. Já pensou se Jesus fosse abrir a caixa de ferramenta sobre a minha vida? Ou sobre a sua? Você ia dar conta? Ô gente, Ele com amor, com graça, segura tanta informação, espera o tempo certo, o tempo oportuno de nos dizer com amor aquilo que a gente necessita. Ele não tem essa atitude meio arrogante que a gente tem de dizer tudo que a gente pensa. Isso é pecado, e é pecado grave no meio familiar. Por quê? Porque não estabelece a verdade segundo o Senhor. Olha o que ele diz no versículo 13, o 12: tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Então eu enviarei o Espírito da verdade, e Ele vos conduzirá a toda a verdade. Jesus deixou por conta do Espírito Santo de Deus dizer toda a verdade. Vocês estão conseguindo entender? Abram em João, esse eu quero que vocês abram. João capítulo 3, versículo 19. Lembra de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o que diz o 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós não gostamos da luz. Nós não gostamos. Gente, isso tão é verdade, que Deus, a Bíblia diz que o natural revela o espiritual. Nós temos a pupila, que tem uma responsabilidade de fazer o quê? Abrir quando há pouca luz e fechar quando há. Até o nosso físico diz isso, que se é jogada muita luz, nós fechamos, porque a gente simplesmente não consegue absorver a luz que Deus tem para lançar para nós. Nós não conseguimos. Por isso que a verdade ou a luz tem que ser jogada com muita graça, com muito amor sobre nós, para que nós aprendamos então a ter respeito pelo outro e a gente coopere com Deus nesse processo de estabelecimento da verdade, né? Vejam o versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Meus queridos, o que é treva? Qual é a definição de trevas? Ausência de luz. De novo. Então, toda vez que há um ato pecaminoso em mim ou em você, nós vamos evitar a luz que Deus joga sobre nós. Simplesmente assim. E aí entramos no nosso módulo firmeza, alguns, falante, outros, soberbo, outros, cheio de razão. Meus queridos, eu fui perfeccionista. O Senhor vem trabalhando isso em mim. Você tem noção do que é ser casado com um perfeccionista? Porque o nome já diz, ele é perfeito. Quem que está errado? O outro. Alguém aqui é perfeccionista? Levanta a mão.
Ninguém? Tá, amanhã eu repito. Quem aqui é rígido, metódico ou perfeccionista? Levanta a mão. Olha lá, está melhorando. Os três eu não vou dizer, mas uma boa parte. Não precisa ser os três, um deles apenas. Apenas um deles, rígido, metódico ou perfeccionista? Levanta a mão. Olha lá, está melhorando. Então é difícil ser casado com uma pessoa assim. Os irmãos já me questionaram hoje. Eu estou namorando. Dia 10 vão fazer 4 meses, né? Pedi permissão para os meus filhos depois de 19 meses de oração. Então orei um bom tempo, pedindo para o Senhor a clareza da parte dele, conversei com os filhos e aí comecei a namorar a Sara. Então eu estou aprendendo agora, eu estou reaprendendo a falar no púlpito. Então no meu primeiro casamento, com a Alessi, ela dizia que quando eu resolvia falar, eu acabava com ela. Porque o perfeccionista, ele vai guardando, ele vai guardando, ele vai guardando, aí quando ele abre aquele mundaréu de coisa e acaba machucando a pessoa. Vocês estão entendendo? Então assim, pela graça do Senhor, eu fui liberto de tudo isso, né? Então, ser verdadeiro é diferente de ser transparente. A verdade tem um momento certo de vir para fora. Só que aí, o Salmo, anota aí, o Salmo 34, versículo 5, diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Meus queridos, se eu pegar uma cadeira dessa daqui, subir na cadeira e aproximar a minha mão da luz, eu vou ver melhor as imperfeições da minha mão? Eu acho que tem 5, 6, 7 manchas. Se eu aproximar da luz, essa daqui está melhor, eu vou ver talvez umas 15 manchas. Porque quanto mais você se aproxima da luz, mais luz você recebe. Quem é luz? O que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Então o Salmo 34, versículo 5, está dizendo assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O que é o rosto sofrer vexame? As pessoas não vão te pegar aí descuidadas, jogando uma luz sobre você que você não tinha percebido. Por quê? Porque você vai se autoexaminar o tempo todo. É isso mesmo, Valdecir 34, 5. E aí o 36,9, Salmo 36,9, diz assim: na tua luz temos a luz. Então, à medida que eu me aproximo da luz dele, eu recebo a luz. Meus queridos, presta atenção. Nós julgamos os outros e julgamos a situação familiar, o casamento da gente, a educação dos nossos filhos, baseado em algum critério. Você tem que emitir opinião baseada em algum critério que está lá dentro de você. Então, todos nós temos critérios. Por exemplo, eu sou psicólogo, mas tem mais de 2.000 teorias na psicologia. Então, dependendo da teoria que eu lançar a mão, eu vou examinar a pessoa que eu estiver ouvindo de um jeito ou de outro. Vocês estão entendendo? Geralmente, nós avaliamos as coisas segundo a nossa própria formação. Você teve uma formação, e essa formação te ensinou. Teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teus irmãos, eles foram falando coisas para você, e você foi estabelecendo conceitos e princípios dentro da tua cabeça.
Está fazendo sentido? E aí, quando você julga uma situação, ou a si mesmo, ou a uma situação, você julga segundo esse entendimento que você teve de formação. Está fazendo sentido? Deixa eu mostrar para vocês João capítulo 5, versículo 19. Olha o que o texto bíblico diz. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto este fizer, o Filho também semelhantemente o Pai. Então o Filho de Deus imitava quem? O Pai Celeste. Assim como o Filho de Deus imitava o Pai Celeste, eu e você tendemos a imitar os nossos pais terrenos. Alguns de nós aqui fomos filhos dos nossos pais por mais tempo do que temos sido filhos de Deus. Então a paternidade que mais predomina sobre você não é a de Deus, apesar de você ser um filho de Deus. A paternidade que mais predomina sobre você é a paternidade do pai terreno, do pai e da mãe. Então a gente costuma falar coisas que estão dentro do nosso pai, dos conceitos que a gente traz de vida. Por exemplo, é comum as pessoas falarem assim: meu pai sempre fez assim comigo e eu estou aqui inteiro. Alguém já falou isso? Olha lá. Então, é bem isso que nós queremos evitar, é o jeito que você está. Nós queremos tentar ser diferente. Para isso, nós vamos ter que aprender a olhar para o Pai Celeste, porque é baseado nessa paternidade que eu vou julgar e estabelecer as verdades segundo a mente de Deus. Vocês estão entendendo? Por exemplo, é comum nós termos mulheres que os pais traíram, ou que foram deixadas na infância. Os pais às vezes priorizaram mais um filho do que outro, às vezes não foram amadas de um jeito adequado pelos pais. Essa mulher faz o que na vida adulta? É só um exemplo, tá? Ela não se entrega para o seu marido, ela o tempo todo é armada com o marido, o tempo todo. Por que ela não se entrega? Porque dentro da cabeça dela, ela já foi deixada. Então, para ela não ser deixada, ela não se entrega. Está fazendo sentido? Então, existem verdades nossas que estão atreladas à nossa formação. Para isso eu precisaria estudar com um pouquinho de calma. Eu poderia fazer, mas não vou fazer agora não, só vou citar. A Bíblia menciona que nós temos 5 pais, porque a finalidade do pai é pôr uma natureza no filho. A Jéssica, por exemplo, ela tinha 6 meses de idade. Ela enrolava o cobertor e colocava no meio da perna. Quem que fazia isso? Eu. Está na genética dela. Veio dentro da genética dela. Ela me imitando. Algumas vezes a Jéssica é a minha cara. Ela tem isso daqui, sou eu, dispensa exame de DNA, né? Então as pessoas olham e dizem: nossa, você é filha do seu pai. Então, ela é minha filha. Mas tem questões de ordem emocional, às vezes até espiritual, física, que nós repetimos dos nossos pais. Então, quais são os 5 pais que a Bíblia diz? Os pais terrenos, é o primeiro pai que a gente tem. O pai Adão, que é um fujão, porque ele é nosso pai, nós descendemos dele. O pai Diabo, que é aquele que nos leva à mentira. Toda vez que você mente, quem aqui nunca mentiu?
Graças a Deus. Já ia mentir, né? Se levantar. Se levantar a mão seria a primeira, né? Todos nós, em algum momento, já mentimos na vida. Então, o pai diabo, nós temos o pai Abraão, que é o nosso pai da fé, e nós temos o pai Deus. Para todos eles é usado a expressão pater, que é a mesma expressão usada para Deus. Então, cada um deles depositou em nós de uma natureza. Vocês estão me entendendo? A última que foi plantada dentro de nós é a natureza divina. Uma semente que precisa crescer e se formar um carvalho de justiça, não um pé de alface. É um carvalho de justiça, que leva anos para ser formado diante de Deus, né? Então, assim, Deus não é rápido. Deus faz as coisas gradativamente, só que Ele faz bem feito. Ele faz uma única vez, para aquilo funcionar bem. Então, todos nós temos esses pais agindo dentro de nós. O dia que você foge, o dia que você grita com os seus da casa. Alguém aqui esse ano já gritou com alguém da casa? Levanta a mão. O dia que você grita, você está fugindo. Você está no modo ladrão. Porque você grita, que é isso? O outro assusta e conversa encerrada. Acabou a conversa. Você fugiu. Você está me entendendo? Então quem está predominando é o pai Adão. No dia que você tem uma fé, lendo a Bíblia, e o Senhor faz um depósito, é o pai Abraão que está agindo. A gente está imitando essa natureza que foi depositada dentro de nós. Todos nós temos essas naturezas agindo dentro de nós. E aí acontece o quê? Acontece que quando você vai julgar alguma situação, você julga segundo esses pais. O que esses pais ensinaram dentro de você. E aqui é que nós começamos a ter os problemas conjugais. Porque nós começamos a dizer coisas que são nossas. Não vem de Deus. Então, para eu esclarecer isso para os irmãos, deixa eu explicar algo simples. O que é a verdade? Em primeiro lugar, Jesus falou assim, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a verdade, em primeiro lugar. Mas que verdade que Ele é? O que isso quer dizer que Ele é a verdade? Significa o seguinte: Ele é o Filho de Deus. E por ser o Filho de Deus, Ele é a imagem de Deus. Não tem outro acesso a Deus a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então Deus só tem uma face, como nos ensina 2 Coríntios capítulo 4. Jesus só tem uma face. Que face que é? Deus só tem uma face, a face de Jesus. Não existe outro Deus. Não existe muitos caminhos que levam a Deus. Não existe. Só existe um, a face de Cristo. Eu tenho que provar isso? Não. Um dia, todos estarão de joelhos e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu não tenho que provar nada. Eu tenho que saber, eu tenho que pregar, e o Espírito convence aquele que Ele quiser convencer. Então a primeira verdade, Ele é o Filho de Deus. A segunda verdade, que é extremamente importante, Ele é o Filho do homem. Mas é homem com H maiúsculo. Então Ele não é filho de José, até porque Ele não é. José o criou. Mas Ele é filho do homem. O que quer dizer? Quer dizer que Jesus é a excelência da criação como homem. Tudo aquilo que Ele é, eu e você precisamos ser. De que jeito que Ele tocou? É o jeito que eu tenho que tocar. De que jeito que Ele conversou? É o jeito que eu tenho que conversar. Ele é um noivo único. Ele nos tem por menina dos olhos.
Então, o que ele é, eu tenho que ser. Eu voltei do Rio de Janeiro há 2 semanas atrás e eu estou namorando há 4 meses. Mas eu já sei que ela gosta de flores. Do que tua esposa gosta? Você sabe dizer? Você sabe? Então confirma com ela aí se o que você está pensando é verdade mesmo. O que eu fiz? Estava uma chuva no Rio de Janeiro e um frio, quer dizer, o frio deles, né, 17 graus. Um frio lá no Rio de Janeiro, peguei 3 jovens, gente, vamos comigo achar uma floricultura? Domingo à tarde. Não achamos a floricultura, mas o único vaso razoável era desse tamanho. O que eu fiz? Comprei ele. 2 voos dentro dele. A primeira aeromoça não foi simpática. Você vai ter que colocar debaixo do banco. Eu, tudo bem. Encaixei debaixo do banco. Um cheiro lascado de flor. Tirei a blusa e passei um frio. Tirei a blusa e cobri a flor. Gente, o sorriso dela valeu a pena. Jesus nos tem por menina dos olhos. Oh, Ele mima a gente. Quanta coisa gostosa Ele não te dá. Quanta visitação Ele não faz. O que nós homens deveríamos fazer com nossas mulheres? A mesma coisa. Que mulher aqui é muito forte, muito determinada? Levanta a mão. Levanta alto. Segura um pouquinho. Presta atenção, minhas irmãs. Seja menininha. Vocês estão entendendo? Seja menininha. Porque se você virar um cabra macho, ele vira, e qual é a tua necessidade? Nenhuma. Porque você dá conta. Então, seja menininha, mas de saia de renda. Vocês estão conseguindo entender? Cada um dentro do seu quadrado. Deixa o homem ser homem. E você, homem, o que você gosta, mulher? O que você gosta, o que você gosta, o que você gosta? Me faz uma lista de 10 coisas do que você gosta. Colocar no limite, né? 10. Me faz uma lista. Ô, gente, 10 coisas está muito bom. Né? Eu estou até meio exagerado. Né? Me faz uma lista de coisas que você gosta. Por que Jesus é o Filho do homem? Porque nós precisamos imitá-lo. Gente, para uma adúltera, ele vira e diz assim: vai e não peques mais. Para um leproso, ele toca. Para um Jairo ansioso, tua filha vive. Não temas, tua filha vive. Ele visita cada um de nós segundo a nossa necessidade. Ele visita cada um de nós segundo a nossa necessidade. Então, Ele é a verdade do Filho do homem e do Filho de Deus. Ele é essa verdade. Então, você precisa aprender a, como Filho de Deus, olhá-lo como teu Redentor, como o próprio Deus, e como Filho do homem. Eu quero imitar. Eu quero imitar, eu quero imitar, eu quero imitar. Por exemplo, que homem aqui é mal-humorado com sua esposa? Levanta a mão. Levanta alto. Sabia que a Bíblia condena isso? Sabia que Colossenses capítulo 3 diz assim: e vós, maridos, não trateis a vossa mulher com amargura. Sabe o que é amargura? Mau humor. Você já pensou se Jesus fosse te tratar assim?
Até quando Ele nos corrige, Ele é gracioso no falar, Ele é sereno no falar, Ele é jeitoso ao falar conosco. Quem somos nós para tratarmos o objeto do nosso amor dessa maneira? Mas o que acontece com alguns de nós? Tivemos um padrão. Tivemos um padrão. Vocês estão entendendo? E aí, tudo fica mais complicado. Existe uma piadinha que a gente conta na psicologia, diz que estava a bisavó, a mãe e a neta, as 4. E aí a neta estava fazendo uma pizza. E aí a neta rodava a pizza e alargava a massa. E aí a mãe perguntou: filha, por que você faz assim? Aí elas começaram a conversar. Mãe, eu vi a senhora fazendo. Aí a mãe foi atrás: mas por que eu fazia isso? Perguntou para a avó. Não, você me viu fazendo isso. Aí chegaram na bisa. Por que a senhora alargava a massa desse jeito? Porque a forma era muito pequena. Só tinha forma grande. A gente replica, vocês entenderam? A gente replica comportamento. Replica comportamento. Replica. E aí nós não conseguimos alcançar libertação, porque nós estamos no monte da razão. A gente acha que o nosso jeito é o melhor jeito que existe. E isso está errado. Abram em João capítulo 8, olha que interessante esse texto, versículo 38. Olha o que diz o texto. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. A gente tende a fazer o quê? O padrão que a gente viu. Então tem um monte de coisa dentro de nós que é do pai terreno, da mãe terrena. Vocês estão entendendo? E nós precisamos ser livres disso com urgência. Senão o processo de unidade nunca vai ocorrer dentro de nós, né? Certo? Então o que é a verdade? Em primeiro lugar, Jesus é a verdade, como Filho de Deus e Filho do homem. Aí nós vimos que a luz dele revela a nossa luz. Então, para nós nos examinarmos, você tem que ler a Bíblia. Isso daqui é luz. E aí vai jogar luz sobre você. Em algum momento, persista. Em algum momento, vai jogar luz e vai estar resolvida aquela área. Mas, nós temos que estabelecer quais são as verdades do que nós fazemos. Você tem comportamentos. E você tem que estabelecer quais são as verdades desses comportamentos. Você tem que aprender a dar nome. Isso daqui é pecado, é amargura, como eu acabei de citar em Colossenses 3. Isso daqui é falação demasiada. Isso daqui é crítica. Isso daqui é ira. Você tem que aprender a dar nome para os seus próprios pecados. Todos nós os temos. E você precisa aprender a entender qual é e dar nome para aquilo. Vejam o texto de 2 Coríntios 5,10, um texto muito conhecido, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Queridos, tua boca fala coisas certas e erradas, tuas mãos fazem coisas certas e erradas, teus olhos veem coisas certas e erradas. Todos nós deveríamos colocar como louvor da igreja de vez em quando: cuidado, pezinho, onde anda. Lembra? É infantil, mas como é adulto.
Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que olha. Porque o Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que olha. Então, nós vamos prestar contas de todo o comportamento praticado pelo corpo. Então, você tem que aprender a dizer: isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode, isso é segundo Deus, isso não é segundo Deus. Você precisaria fazer isso. Por quê? Porque se você não se autoexaminar, você vai chegar naquele dia perante Ele com o risco de estar com muita coisa pendente. Então é por isso que a Bíblia pede para que na ceia nós nos autoexaminemos, certo? Mas o que mais? Todo comportamento externo nosso tem uma motivação interna. Tudo aquilo que você faz externamente tem uma motivação interna dentro de você. Então tem um motorzinho aqui que te leva a ter aquele comportamento externo. A gente vai chamar isso de motivação. Você está tendo uma motivação aqui. Então, vou pegar o copo de água que me foi trazido. Ele pode me trazer o copo de água como um servo, ele pode me trazer o copo de água como alguém que precisa ser visto. Vocês estão entendendo? Eu, na minha juventude, eu me converti com 15 anos. E eu sou muito serviçal. O Senhor vem regulando isso. Aí eu fui para acampamento com 16 anos. Já fui para um acampamento de jovens mais maduros. Dei um jeitinho, consegui ir. O pastor não queria, mas aí foi conversado e aí ele permitiu que eu fosse. Eu lembro até hoje a pregação. Eu tinha 16 anos, eu estou com 60, tenho 44 anos. Eu lembro a pregação do irmão, Romanos 1:2. Eu lembro que aquele irmão vindo para o acampamento, ele tinha ouvido a seguinte música: quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais. Pois ele veio para o acampamento com isso na cabeça. O pastor que ministrava. E aí ele nos ensinou o que é se amoldar a este mundo. Você vê como que uma palavra no tempo de Deus entra dentro da cabeça da gente no tempo certo. Aquele irmão ele ouviu uma música que não estava perto dele, mas ele ouviu e contaminou o cérebro dele, né? Então todos nós temos uma motivação. Eu fazia o quê? Eu limpava o refeitório. E eu, aquele jovem, eu era extremamente tímido. Você acredita nisso? Mas extremamente tímido. Vivi na barra da saia da minha mãe. Mas eu tinha uma timidez de matar. O que me salvou é que eu saí para estudar aos 12 anos de idade, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava a vassoura, limpava, levantava os bancos, varria embaixo. Com qual pensamento? Será que estão me vendo? Será que estão me vendo? Será que vão fazer algum elogio? Será que vão gostar de mim? Vocês estão entendendo? Ou seja, eu estava fazendo algo certo com a motivação errada. Então todos nós podemos ter motivações desconhecidas dentro de nós. Abra, por favor, em 1 Coríntios 4:5. Lá diz assim, 1 Coríntios 4:5. Não. É 2 Coríntios 4:5, desculpem. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor,
o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele vai manifestar o quê? 1 aos Coríntios, estava certo. 1 aos Coríntios 4:5. Desculpe, gente. Vou repetir de novo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o louvor da parte de Deus. Então existe aqui uma segunda verdade. Qual é a segunda verdade? Você pode não fazer algo, ou fazer algo, porque tem alguma motivação lá dentro. Você está entendendo? Por exemplo, vamos lá. Que irmão aqui que é muito seguro financeiramente? Levanta a mão, pode levantar assim. Seguro no sentido de mão fechada, munheca. Que irmão aqui que é assim? Levanta a mão. Tem uma corajosa lá atrás. A gente vai, eu poderia investigar. Quais as coisas que podem levar a isso? Ela pode ter passado privação na infância. Passou ou não? Passou. Por privação, ela vai ter medo de faltar. Por medo de faltar, ela vai fazer o quê? Você está entendendo? E aí nós temos um problema. Porque o dinheiro pode ser um senhor e mandar nela. E aí o dinheiro toma a cabeça dela. Então o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que todo comportamento externo nosso tem uma motivação interna nos nossos corações. Então, a gente é do jeito que é, porque impressões foram estabelecidas dentro de nós. E se nós não olharmos para o nosso Pai Celeste, nós passamos uma carreira cristã inteira escravo dessas impressões e não libertos pelo Senhor. Está fazendo sentido? O que nós temos que ter coragem? De estabelecer as nossas verdades. Você está me entendendo? Por exemplo, não levanta a mão. Alguém aqui já pensou em matar alguém? Não levanta. Apesar que alguns já balançaram a cabeça. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 4:12. Diz assim: porque a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra a tal ponto de separar juntas e medulas, espírito e alma, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Olha o que a Bíblia está ensinando. Que nem todo pensamento é um propósito. Então alguns aqui vão ter esse pensamento porque assistiram muito filme de aventura e de morte. Jogaram muito jogo de corta a cabeça dele, assassina aquele outro. Você está me entendendo? Vai vendo, entrou no pensamento, mas não desceu para o coração. Porém, alguns de nós aqui podemos ter pais iracundos, explosivos. Gente que reage de forma muito forte. E aí o que acontece de repente em você? Você tem que aprender a perceber qual é o comportamento e qual é a motivação que está levando aquele comportamento. Queridos, o Espírito Santo é maravilhoso, porque ele joga luz sobre tudo isto.
Vejam o capítulo, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9 é um versículo extremamente conhecido, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Então só nós podemos dizer qual é a motivação que me leva a fazer a coisa de um jeito ou de outro. Ninguém mais pode. Por isso que a Bíblia permite que eu julgue uma palavra, falando um profeta entre vós, que os outros julguem. A Bíblia me permite julgar um ato, julgar todas as coisas, mas a Bíblia não me permite julgar o que vai dentro do coração, porque senão eu estou me fazendo Deus. E o texto bíblico está dizendo no versículo 11, que só uma pessoa sabe o que vai dentro do próprio coração, além do Espírito de Deus, que é a própria pessoa. Por isso você nunca pode afirmar a motivação com que a pessoa está fazendo as coisas. Você não pode. Você tem que perguntar. Gente, a minha área é avaliar comportamento e motivação. Pois eu, à medida que venho crescendo nesse entendimento, ao longo dos anos, o que eu venho fazendo? Querido, eu viro para a pessoa com quem eu estou conversando, querido, eu estou com tal impressão, verifica se isso pode ser verdade. Porque se eu afirmar, eu julgo. E eu sou proibido de julgar os outros. Então nós somos proibidos de julgar a motivação que vai lá dentro. Eu tenho que julgar a conduta e a palavra, mas a motivação eu tenho que ir vendo. Por exemplo, quem aqui é irritado? Levanta a mão, levanta alto, certo? Quem aqui já jogou coisas? Levanta a mão, certo? Cólera, tá? Você sabia que a ira, a Bíblia apresenta várias motivações para ela? Por exemplo, você sabia que a ira vem quando você não se sente aceito? Você sabia que a ira pode vir quando você está insatisfeito? Você sabia que a ira pode vir quando você tem medo? Você sabia que a ira pode vir quando você é rígido e você quer as coisas do teu jeito? Você sabia que a ira pode vir quando você é legalista, que é muito próximo do rígido, e você quer que as coisas saiam baseadas na lei? Você sabia que a ira pode vir quando você foi abusado? Então olha o que eu tenho descoberto mais recentemente. Como é que eu ajudo uma pessoa irada? Geralmente a gente vira e diz: oh, meu filho, você é irritado, isso é pecado. Eu apresentei o comportamento. E é verdade, César, eu preciso ser liberto disso. E aí ele passa meses, sem conseguir ser liberto daquilo. Por quê? Porque eu joguei uma parte da verdade, a verdade da conduta. Mas nós não jogamos luz sobre a verdade da motivação. Quando você joga luz sobre a verdade da motivação, parece que a libertação é completa. É total. Vocês estão conseguindo entender? Então nós precisamos aprender a jogar luz sobre tudo aquilo que temos e somos. Porque senão, queridos, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas, porque o que une é verdade. Quando eu entendi isso que eu estou pregando para os irmãos, o que eu fiz no meu primeiro casamento? Eu chamei a Alessi e falei: a partir de hoje, não importa o que eu digo, não importa o que você diz, importa o que Deus está pensando desta situação. Vocês estão entendendo? O que importa é como Deus olha a situação e nenhuma outra coisa.
E aí nós temos que ter um cuidado, porque olha um casal conversando. Você vira para o teu parceiro e diz assim: querida, me descreve isso daqui. Tem uma peça de plástico, parece um celular, mas não sei dizer se é, e tem 3 negocinhos redondos que parecem a câmera. É isso. Então a tua esposa diz isso para você. Você vira para ela e diz assim: você está louca? Onde é que você viu 3 coisinhas redondas? Aquilo parece um celular, mas o que eu estou vendo é só um vidro. Querido, como é que você não está vendo? Ô louca, que isso? Não existe o que você está vendo. Meus queridos, essa é a grande maioria da conversa dos casais. Ambos estão vendo a mesma coisa sob perspectivas diferentes. E o casamento, ele segue uma regra diante de Deus. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora. O que significa isso? O casamento nos foi dado por completação. Nós precisamos ser completos no outro. Então, vocês lembram daquela coisa dos olhos? Lembra que o homem enxerga estreito e longe. O homem não tem lateralidade. Lembra disso que nós já estudamos? Alguém aqui nunca tinha ouvido isso? Não? Todo mundo ouviu. Homem enxerga estreito e longe. Então, minha digníssima irmã, você vai conversar com o teu marido, ele vai ter 2 informações na cabeça. E o problema? De vez em quando o Tico não comunica com o Teco. Então, ele não sabe somar as informações. Ele vê tudo muito separado. Aí vem a mulher. A mulher enxerga curto e aberto. Mulher tem lateralidade. Por isso que mulher é multifuncional. Ela está com a mão direita na panela, com o pé direito no carrinho de bebê, com o telefone na orelha. Já são 3 funções. Você está me entendendo? Se brincar com a esquerda, ela inventa alguma coisa, né? Por quê? Porque mulher, ela enxerga tudo que é imediato. Mulher tem lateralidade. Eu contei para vocês o que eu fiz no primeiro casamento com a Alessi. Vocês lembram? Eu li esse artigo, quer dizer, eu lembrei de uma situação. Eu estava na rua, eu e a Alessi de carro, sábado de manhã, o centro de Maringá lotado, e eu procurando uma vaga para estacionar. Aí a Alessi vira e diz: César, tem uma vaga ali. Era do lado direito, eu estava do lado esquerdo. Eu virei para ela e falei: você quer vir dirigir? Alguém aqui já fez isso? É automático. Só falta arrancar o Gente, eu fui estúpido. Eu tenho tristeza por isso. Aí eu li um artigo falando sobre essa questão dos olhos. Gente, o que o Espírito Santo fez? Me lembrou. Fui até a Alessi. Alessi, eu preciso que você preciso te pedir perdão, porque eu fiz isso e isso naquela ocasião. Mas César, tá bom. Gente, nunca mais tivemos problema com a conversa. Por quê? Porque ela vai ver diferente. É simples. E ela vai ver muita coisa. Então, uma mulher, quando vier conversar com você, se ela estiver meio sufocada, ela não vai trazer uma preocupação. Ela vai trazer 10. Das 10, você é culpado das 9. Talvez. Das 11? É porque tem aquela que você não mencionou. Bom saber.
Amanhã a gente conversa sobre isso. Né? Então, assim, nós temos que aprender a respeitar as diferenças. E aí nós estamos atrás do quê? Não é da opinião da mulher, nem da nossa opinião. Nós estamos atrás daquilo que Deus pensa sobre aquela situação. Porque quando Deus joga luz sobre a situação, a verdade entra. Os irmãos estão entendendo? Então é simples assim que nós vamos iniciar esse padrão nosso de conversa conjugal. Então nós vamos aprender a olhar um para o outro com respeito, deixar o outro trazer a verdade que ele está enxergando. Se aquilo não for segundo Deus, Deus vai nos ajudar a ter clareza daquilo. Amém? Amém.